Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com o Matheus Langendorf. O Matheus, ele, na realidade, fez a dissertação de mestrado dele sobre a produção de ácido fórmico e metanol em plataformas de petróleo. Aí ele usou simuladores, no caso o simulador que ele vai apresentar aqui é o Unisim, usou Python e usou uma planilha de custos, que é a chamada Cape Cost. Aí o Matheus vai compartilhar conosco aqui a experiência dele justamente na elaboração desse trabalho. Vai passar umas dicas interessantes para vocês. Então, com a palavra, Matheus, e de antemão já te agradeço pela tua colaboração e participação. Eu que agradeço, professor. Então, olá a todos. O software utilizado, então, foi o Unisim. Esse software é bem versátil, mas tem modo estático, modo dinâmico, e dentre inúmeras aplicações, ele pode ser utilizado, então, para nós montarmos um projeto e, no final, né, avaliar se esse projeto é viável ou não economicamente. Como, por exemplo, estou compartilhando aqui a síntese do metanol a partir do gás natural. Então, temos a primeira etapa, onde misturamos gás natural com vapor, e fazemos aqui a reforma a vapor do gás natural. Seguido, então, temos aqui, então, ocorre a produção do nosso gás de síntese, e na saída, utilizamos um condensador aqui para reduzir a temperatura da corrente e condensar a água em excesso. E esse gás, então, ele segue para o compressor, onde ele é pressurizado, pois esse projeto opera em altas pressões, a cerca de 80 bar, e também a gente tem um mix aqui, juntamos, então, um CO2 externo, que ele é benéfico à produção de metanol, e mais o reciclo da corrente que não reagiu no reator. Temos, então, um reator catalítico aqui, reator PFR, onde, então, esse reator, ele é a reação de produção de metanol, ela é uma reação exotérmica, e aproveitamos, então, o calor liberado pela reação, justamente, né, para produzir aqui vapor de água, vapor de baixa pressão, que pode ser utilizado aqui no processo ou em uma outra utilidade da planta. Onde foi possível, a gente sempre realizou a integração energética das correntes, então, sempre aproveitando temperaturas maiores aí para aquecer uma outra corrente do processo, assim, reduzindo os custos com utilidades. E na saída, então, esse gás que não reagiu mais o nosso metanol e a água produzidos, passa, então, para um outro condensador aqui, para reduzir, outro permutador, para reduzir a temperatura, e condensamos o nosso metanol e a água. E a parte do gás não reagido, grande parte dele volta para um reciclo para o nosso sistema, uma pequena parte é purgada, e o nosso metanol e água, eles passam por uma redução de pressão aqui, a pressão atmosférica, e seguimos para uma coluna de destilação, onde conseguimos separar, então, o metanol e água. Esse processo, então, ele foi montado aos poucos. Sempre, quando a gente for efetuar uma simulação, a gente, é aconselhável, né? A gente sempre a gente divide o processo em pequenas etapas, e assim, depois a gente monta o processo como um todo. Então, basicamente, vou mostrar um outro exemplo do zero aqui, só para pegarmos o costume com software. E aí, pretendo mostrar também as principais ferramentas que utilizei aqui no software. Fazer um novo projeto, então, criamos um novo case aqui. A primeira questão é adicionar os nossos componentes,
esse software ele é muito bom para óleo e gás e petróleo, refinaria, enfim, produção de polete PVC também. Então, ele é um software mais voltado para esse meio. Estou adicionando aqui apenas metano, H2O, água, hidrogênio, deixa eu ver se eu esqueci, H2O, hidrogênio e CO. Temos os primeiros elementos básicos aqui, a gente vai simular uma reforma a vapor. Então, uma vez adicionados nossos elementos, né, nossos componentes, a gente passa, então, para a nossa próxima etapa, que é a escolha do pacote termodinâmico. Então, ele também conta com uma vasta biblioteca, equações cúbicas, modelos baseados em atividade, modelos de Chaucider, até mesmo modelos eletrólitos. Mas como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, o Peng-Robson, ele se ajusta adequadamente para o nosso caso. Então, ele já calcula aqui todos os parâmetros de iteração, já deu o ok aqui. Então, estamos com o nosso modelo termodinâmico já setado. E as próximas etapas aqui servem, se você, caso queira criar um componente hipotético, mas é para refino de petróleo, por exemplo, e já estamos aptos, então, a entrar no ambiente de simulação. Então, esse aqui é o nosso ambiente de simulação. Então, apertando F4, a gente temos todos os blocos que esse software possui, tanto aqui blocos para o dinâmico e mais esses blocos genéricos. O primeiro bloco, então, é a corrente de uma stream, corrente de processo. E, então, podemos definir aqui, por exemplo, vou pegar 10 bar, 100 graus Celsius, fluxo molar de 100 kmols e apenas em composition, apenas metano. Os outros, a gente precisa digitar 0, senão ele não calcula. Ok? E assim nós temos a primeira corrente. Essa aqui é a corrente de gás natural. E agora vamos botar a nossa corrente de vapor. Quando a gente pode definir, né, o estado de uma corrente ou pela fração de vapor, ou mais temperatura ou pressão, ou apenas definir pela temperatura e pressão. Então, nesse caso aqui, vamos botar somente água. E vamos ver qual é a pressão do vapor saturado a 10 bar. Então, é 180, vai então, vamos colocar 194, um pouquinho acima da saturação. E 100 quilogramas também. Após isso, então, temos as nossas duas correntes. Aqui é o vapor. Vamos colocar um mixer aqui, justamente para unir as duas correntes de processo. E o mixer, então, geralmente ele é definido como em estado estático, como a menor pressão das duas correntes, mas nesse caso a gente está trabalhando tudo a 10 bar. Vou botar um aquecedor nessa corrente. Só ligar aqui. Com o Ctrl, a gente consegue criar esses pontos de conexão. E
A grande vantagem do Unicim frente a alguns outros simuladores é que, bom, um permutador, por exemplo, a gente precisa definir em parâmetros a perda de carga dele, nesse caso vamos botar sem perda de carga, mas podemos diretamente definir a temperatura de saída da corrente, não precisamos, por exemplo, em muitos simuladores, a gente precisa talvez usar esse botão de set aqui, onde definimos, escolhemos aqui a variável que desejamos controlar. Desculpa, é o adjust, esse aqui. Esse parâmetro aqui possui a variável que queremos, vamos manipular, e a nossa variável target, que aqui seria a temperatura. Então, seria esse controlador funcionaria por iterações, iria, no caso, aumentar ou diminuir o fluxo de energia a fim de atingirmos a temperatura. Mas aqui no Unicim ele nos permite diretamente, ele não é um bloco sequencial tão rígido, então conseguimos definir já a temperatura no final, sem precisar desse adjust. Então, agora, temos a nossa mistura pronta para entrar no reator. Temos, então, os reatores mais rígidos, que são CSTR e PFR. Aqui também entra o PFR catalítico. E temos os reatores não tão rigorosos assim. O primeiro deles é o reator de Gibbs, onde não conhecido não precisa informar a reação para esse reator, ele calcula pela minimização, e utilizar nesse caso é o reator de equilíbrio, onde conhecemos a reação e também temos dados, né, sobre a constante de equilíbrio reacional. No mais, temos o reator de conversão, onde definimos um número para a conversão de um reagente, e esses dois reatores aqui, esse aqui é um reator de conversão, mas no caso a reação não é conhecida, tu consegue especificar a corrente de saída de cada produto, e esse aqui é um mais aplicado para polimerização. Então, nesse reator de equilíbrio, a gente vai conectar, então, linhas de saída dele, mesmo não tendo fluxo líquido, por exemplo, a gente precisa fornecer as duas correntes, mas entrando aqui, a gente vê que ele requer, né, um conjunto reacional. Para fazer isso, retornamos, então, no nosso ambiente, e aqui na aba de reações, a gente vai criar um novo conjunto de reações. Então, podemos criar reações de conversão, de equilíbrio, catalítica, cinética, ou uma reação simples. Nosso objetivo aqui é uma reação de equilíbrio. O Unicim, então, ele já nos fornece na sua biblioteca a reação da reforma a vapor. Então, dando todos os elementos, né? Aqui a gente ele já nos fornece essa tabela aqui que calcula o K de equilíbrio em função da temperatura. Caso não tivéssemos aqui na biblioteca, teríamos que ou achar essa tabela, ou poder simplesmente calcular essa tabela aqui pela energia livre de Gibbs, ou buscar mais comum, né, em alguma biblioteca, alguma referência, essa constante em função da temperatura. Então, estando aqui a reação no nosso sistema, ela já foi aqui para nossa reação global, mas, no entanto, precisamos adicionar o pacote termodinâmico associado a ela. Só clicamos aqui e selecionamos o nosso pacote previamente escolhido.
E com isso, já podemos, então, vir aqui e adicionar o nosso conjunto de reação. E já deu a conversão aqui, 2%, reação meio baixa. Então, vamos adicionar, como é uma reação endotérmica, adicionamos uma fonte de energia, e aqui podemos setar, por exemplo, 900 graus Celsius. Podemos ver que a reação aumentou um pouco, mas agora precisamos fazer um estudo, né, uma análise de sensibilidade para vermos quais são, né, os melhores, ou o melhor ponto operacional, ou a melhor faixa operacional. Então, para fazermos uma análise de sensibilidade no Unisim, a gente primeiro precisa acessar o nosso databook. E aqui colocamos, então, todas as variáveis que queremos analisar. O Unisim, ele não consegue pegar esse resultado aqui diretamente, então, para conseguirmos ter esse resultado aqui da conversão, podemos criar uma planilha. E essa planilha, então, funciona, conseguimos importar do nosso flowsheet grande parte das informações. Então, por exemplo, vamos calcular a conversão, pegamos da corrente 2, corrente de entrada, master component molar flow, ok? Fluxo molar de metano. E agora pegamos da nossa corrente 3, master molar flow metano. Vamos ver, então, que tem CO4 in, só para a gente não perder. E calcular a conversão, ao que reagiu. Então, podemos entrar com uma fórmula aqui, como se fosse um Excel da vida. Aqui temos a nossa conversão na célula A3. Voltamos aqui, então, no nosso databook e vamos adicionar como variáveis. Nesse caso, vamos colocar, então, deixa eu ver, 3, temperature, ok, e sempre some. Deixa eu ver. Temperatura, vamos colocar, como ele define pela menor pressão, colocar pressão também de gás natural, temperatura, pressão e também fluxo de vapor, molar flow. Sempre vamos ter que alimentar, por exemplo, o que foi definido no software. Aqui foi definido como especificação de fluxo, o fluxo molar. Então, ele só vai conseguir alterar e fazer a análise de sensibilidade se ele estiver alterando o fluxo molar. Se colocarmos o fluxo mássico, ele não vai conseguir, porque o que foi definido aqui para essa corrente é o fluxo molar. Então, pegamos mais a nossa
acessamos o spreadsheet, célula A3, que é a nossa conversão do reator. Então, tendo essas variáveis, agora podemos ir para estudo de caso. Então, aqui criamos um novo estudo de caso, onde vamos ver, por exemplo, o efeito, nesse caso aqui, só o efeito da temperatura sobre a nossa conversão. Então, essa aqui é a variável independente e a nossa conversão é a variável dependente. Vamos botar aqui de 700 a 1.100 graus. Fazer um passo de 30. Então, vamos avaliar aqui 21 pontos nesse intervalo e avaliar o efeito da temperatura na conversão. Então, só damos um start, ele já convergiu, e entramos aqui nos resultados. Então, como era de se esperar uma reação endotérmica, quanto maior, né, a temperatura reacional, maior vai ser a nossa conversão. Essa foi apenas, agora podemos, por exemplo, também fazer uma análise envolvendo mais variáveis. Então, vamos agora estudar, por exemplo, o efeito da pressão de alimentação, de 5 a 10 bar. Opa, aqui está com 5 a 10 bar, 2, mudou a pressão, de 100 a 400 kmol. E podemos fazer esse estudo também envolvendo mais variáveis. Claro que nesse caso, não vamos ter acesso a um gráfico, mas sim a uma tabela. Essa tabela, então, podemos copiar e colar em um Excel e utilizar ela futuramente para fazer alguma análise estatística. Como, por exemplo, conseguimos, então, de referências, né, a pressão operacional, temperaturas de operação e a razão ali de vapor e gás natural, e fazendo essa análise de sensibilidade, envolvendo todas essas variáveis, conseguimos, por exemplo, tirar um resultado estatístico, fazendo uma correlação de Pearson, ou fazermos um gráfico de coordenadas paralelas. Todos esses dois foram elaborados em Python, então, basicamente, é só pegar os resultados, né, da simulação e exportar para um Excel, e do Excel jogar no Google Colab ou próprio Python, enfim, e fazer a leitura ali e depois trazer os melhores resultados para o processo. Então, basicamente, a elaboração do projeto envolveu os resultados dessa análise de sensibilidade, jogamos para o ambiente do Google Colab ou Python, e de lá tiramos as melhores condições operacionais e realimentamos o nosso processo. Então, ele começou assim, de uma maneira bem simples, e estando ele, né, deixa eu abrir. Aqui, por exemplo, temos a primeira etapa, que é a reforma a vapor, e depois temos as duas reações de shift, que visa aí converter o CO produzido em CO2 e hidrogênio. Então, foi justamente
com os resultados da análise de sensibilidade, foi definida aqui a temperatura de operação de cada estágio, e com isso, né, o processo ele já está pronto, e só depois disso que vamos, por exemplo, fazer a integração energética, onde fizemos justamente a integração aqui das correntes de maior temperatura com as de menor temperatura do nosso processo e reduzimos a demanda de utilidade da planta. Então, basicamente, o processo foi montado assim, e no final, o que vamos precisar para alimentar a nossa planilha Cape Cost vão ser dados de dimensionamento. Dimensionamento de, por exemplo, compressores, eles vão ser exigidos aqui, o fluxo, né, a potência calculada pelo software. Trocadores de calor, eles vão necessitar, então, a área de troca térmica, vasos separadores vão ser necessários o dimensionamento do mesmo. Então, na literatura, a gente consegue encontrar equações para dimensionar o diâmetro mínimo com base na vazão de gás, e de líquido, e também com base na sua densidade, conseguimos chegar no cálculo do volume e da altura e diâmetro necessário. E, com isso, reatores requerem a área, reformador, a planilha, ele requer a demanda energética. Então, tendo isso, deixa eu só mostrar mais uma. Esse software também, ele consegue nos mostrar, por exemplo, no compressor, quando formos alimentar a planilha, ele vai pedir, além do material de construção, ele vai pedir o tipo, se é centrífugo, se ele é rotatório, ou, enfim, deslocamento positivo. Então, esse software, o Unisim, ele já consegue fazer o dimensionamento dos compressores e também nos dando o tipo do compressor, mas caso não for outro software, existe uma tabela, um gráfico bem específico ali para, dependendo do ΔP, né, ou da pressão de descarga e da vazão do processo, o compressor mais adequado ao centrífugo, ou o compressor mais adequado a um de deslocamento positivo. De maneira semelhante, ele também consegue nos dimensionar os permutadores. Então, ele nos dá o tipo, se é tipo de double pipe ou trocador multitubos, o arranjo também. E com essas informações, então, estamos prontos para alimentarmos a planilha. Deixa eu só abrir a planilha aqui. Um minuto. Então, essa aqui é a planilha de estimativa de custo para o projeto do metanol. Então, ela tem diversas abas aqui. A primeira dela é um sumário de todos os equipamentos. Praticamente,
tu não mexe nessa primeira aba, somente aqui nesses botões para adicionar ou editar e remover equipamento. Temos a tabela de utilidades, então, para cada equipamento do processo, resfriador ou aquecedor, enfim, ele vai ter um consumo aí de água de resfriamento, ou por exemplo, para aquecimento, consumo de vapor de baixa pressão, e com isso, então, ele nos dá o custo anual de utilidades. E nessa planilha, e nessa outra aba aqui, é o Costs of Manufacturing, seria os custos operacionais. Aqui temos, então, a nossa receita gerada pela venda do nosso produto e também as nossas despesas, caso tenhamos aqui um material, um insumo, né, a nossa matéria-prima, e temos também o nosso produto, e também podemos colocar custos com tratamento de material perigosos e não perigosos. Então, esses já possuem um preço fixo, é só colocarmos aqui o nome, né, e o fluxo e a quantidade de resíduo produzido por hora. Aqui temos, então, também custos associados aqui aos impostos, né, aos impostos operacionais, 30%, geralmente, talvez 30%, 35%, acho que no Brasil são os custos com impostos. Aqui seria a nossa taxa mínima de atratividade, usualmente 10%, ou pode ser, por exemplo, taxas governamentais, taxas do governo, como taxa Selic, 12%, algumas em torno desse valor, e esses são os custos que a planilha nos consegue calcular aqui. Esse é o preço de venda, e esse é o custos com trabalho. E aqui é o custos, né, de aquisição dos equipamentos. Esse aqui é o Total Modular Factor. Ele trata a planta como sendo uma expansão de uma unidade, e esse Grassroot Factor ele trata como sendo uma planta produzida do zero. Aqui temos as especificações dos custos dos custos OPEX, dos custos operacionais. Esses valores são todos calculados pela planilha. Então, é uma estimação com base no que alimentamos aqui de utilidades e outros fatores. Então, essa parte, geralmente, a planilha ela já nos calcula, como fator de capital também. E o mais importante aqui é o tempo de vida do projeto e o tempo de construção da planta. Então, esse projeto vai ter no total 22 anos. Então, os 2 primeiros anos vão ser apenas para a construção da planta, e a partir do 3º ano é que a planta vai, no caso, nos dar rendimento. Aqui é o quanto de capital vai ser investido no 1º ano e no 2º, ou enfim, se tiver mais tempo de construção nos próximos. E essa planilha, então, ela já nos gera um fluxo de caixa aqui, já tanto descontado, que é o nosso caso, né, que é
o tempo ele vai afetar o quanto que vale o dinheiro e o não descontado aqui, mas o que a gente geralmente usa é o descontado. E apenas aqui ele dá como é que foi montado o fluxo de caixa aqui para elaborar esse gráfico. Para utilizar essa planilha, a primeira vez que vamos abrir ela, deixa eu ver se eu tenho uma nova aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Não tenho, mas quando a gente abre uma planilha, essa planilha do zero, ele vai pedir para habilitar as macros, e o mais importante é que o separador decimal do computador ele tem que estar em ponto e não em vírgula, senão não vai rodar. As macros elas dão pane e simplesmente ele não roda. Deixa eu ver se eu me lembro onde é que é para fazer essa separação. Aqui, board settings, deixa eu ver isso aqui. Eu vou achar certinho depois e aí eu passo, mas é bem simples para mudar a separação decimal. E uma vez feito isso, vamos começar aqui do zero uma planilha, então. Agora, por exemplo, essa separação decimal, ela fica para o computador? Fica para o computador. Aí, por exemplo, fica para a conta do usuário que está usando a conta do teu computador ou está usando a conta da URGS? A conta do computador. Se não me engano, é o e o teu login que está laptop, né? atual. Aí, quer dizer, tu transformou o teu laptop na unidade inglesa. Isso, exatamente. E porque a parte do simulador tu fez o acesso remoto. Aqui tu tá usando o teu computador e daí tu tá misturando essas duas coisas. Mas a grande questão é que se eu fizer no computador da URGS, eu vou ter o quê? Vou ter que alterar. Será que eu consigo fazer a alteração aqui no computador da URGS? Sim, eu acho que consegue. Deixa eu ver se configurações. Acho que é teclado. Mas isso eu vejo depois ali. Uhum. Mas um ponto-chave é esse, que a planilha ele é uma planilha desenvolvida pelo Turtle. E essa planilha ela é muito boa em si, mas a primeira parte, antes de usá-la, é que tem que ter a separação ponto decimal e o milhar, que é vírgula. São essas duas configurações, senão ela vai dar pau. Exatamente. E aí, então, antes de usá-la, tem que ter essa característica, tem que ter isso em mente. E depois que tu faz essa alteração, tu alterou para o teu computador. Depois que terminou de usá-la, é bom retornar para a configuração tradicional, né? Isso. Assim, uma vez que tu não vai mais utilizar a planilha, tu pode retornar para original. Só é bom, antes de abrir a planilha, sempre voltar para a configuração de ponto, justamente
porque, enfim, eu não testei, mas não sei se pode dar algum erro com ela quando tu abrir e mudar para vírgula de novo. Então, é sempre bom sempre mudar o separador decimal por que para ponto. essa planilha ela tem um probleminha? Porque as macros dela estão nessa, que ela usa um conjunto de macros implementadas em Visual Basic, e aí essa conexão das macros com o código em si que dá problema, e aí que é a questão. Senão poderia só alterar no Excel mesmo, né? Exatamente, esse que é o grande problema, que todo o código dela está com ponto. Aí eu aproveito e pergunto para a Tia Lili no Consummary. Ok. Isso. Ali tem a questão do Total Module Factor e o Grassroots Factor. Poderia explicar um pouquinho melhor para o pessoal aí o que significa e por que esses valores 0,5 e 1,18 saíram da tua cabeça, saíram da onde? Não, todos esses valores aqui, eles vieram lá da metodologia do Turtle. Esse 1.18, ele vai cobrir quando compramos um compressor, por exemplo, além do compressor, vamos precisar de tubulação, vamos precisar de alimentação de energia elétrica, vamos precisar de uma base, uma estrutura civil. Então, esse 1.18, ele vai cobrir não só o custo do compressor, mas também esses custos para o compressor operar, de certa maneira. Então, esse 1.18 surgiu daí. Esse 0,50 seria, no caso, né, quando a gente fosse fazer além, seriam os custos da planta total, além do custo total, mais 0,50 desse custo, considerando uma planta em uma nova localização. Aí quer dizer que, então, por exemplo, um revamp, uma ampliação de escala, é 18% a mais, considerando custos adicionais de tubulação e coisas do gênero. Isso, exatamente. Mas a gente... Mas aí, se eu faço uma planta do zero, além desses 18% a mais, eu ainda somo 0,5, ou seja, seria 168, isso? Isso, adiciona 0,5 do custo total, mas nesse projeto, considerando uma planta do zero. Quer dizer, seria aí precisa escritório, terraplanagem, toda a parte de estrutura que já está disponível para uma planta. Então, esse 0,50 é somado ao 1,18. Exatamente, ele é somado, ele é 0,50 vezes o custo total, mais somado esse fator 1,18 vezes o custo de equipamentos aqui. Então, o custo total do módulo. Ele é somado ou ele é multiplicado? Então, por exemplo, eu posso calcular, multiplico por 1,18 e depois multiplico por 1,50. Ele é somado. É somado, então eu multiplico, na verdade, por 1,68. 1,60. Isso. E, então, basicamente aqui, a gente pode adicionar, por exemplo, um compressor. Ele é bem simples, só vai em Add Equipment, próximo, aí vem aqueles tipos de compressor que eu havia mencionado, centrífugo, axial, rotatório, deslocamento positivo, e com base no compressor mais, vou botar aqui 1.500, número de equipamentos em reserva. Se o equipamento for crítico, sempre vai ter um equipamento adicional pronto para operar. E também
material de construção. E com isso, então, a gente tem o custo do equipamento, o custo base dele, o custo... Então, esse é o custo base da planilha, que ela é de 2008, e esse é o custo base atualizado com o CEPSI, que é o índice de engenharia química, que seria a inflação da engenharia química, a correção, né, do valor monetário. Então, ele basicamente corrige, né, o valor padrão da planilha para a unidade, né, para o tempo atual. E assim seguimos adicionando nossos equipamentos. Adicionar outro. Por exemplo, tu pegaste a planilha Uhum, no site de 2008, por exemplo. isso. Aí eu tenho que pegar a base de dados atualizada. A base de dados Isso. atualizada eu baixo da onde? E como eu faço a importação dessa atualização? Então, a gente precisa do índice do CAPEX, do índice CEPSI atualizado. Ele é Então, específico para cada tipo de equipamento? Não, o CEPSI ele é válido para todos esses equipamentos aqui. Então, o CEPSI ele vale para equipamentos, mas não para utilidades. O custo de utilidades a gente precisa alimentar. Então, por exemplo, aqui, nesse site dessa universidade, ele mostra, então, o índice CEPSI conforme o tempo. Então, o último que temos aqui é o de 2023, de 800,8, e com isso ele consegue corrigir todos os custos de equipamentos. Custo com utilidades, a gente tem que corrigir manualmente, mas os equipamentos, o índice CEPSI, ele já nos corrige. Heater Exchanger, por exemplo. Aqui vem todos os tipos de Heater Exchanger, que o software ele já nos dimensiona, mas caso a gente não conseguir do software essa informação, com base na energia trocada no permutador, a gente consegue, acho que na planilha do Turtle, até a gente tem uma correlação para qual o tipo, né, de permutador utilizar. Aí, para um heater exchanger, seleciona um material, se é carbono. A pressão de operação, aqui também ele é muito, ele tem um alto impacto no custo. Então, e a área de transferência. Número de tudo. E com isso, a gente vai adicionando equipamentos, não tem muito mistério aqui, deixa eu ver se tem fire de heaters, por exemplo, um reformador, 10 bar. Heater, furnace, e uma coisa, como desse exemplo, se a planilha ela sempre vai ter um range, então vai ter um mínimo e um máximo para onde os cálculos foram realizados. Então, se no caso tu colocou um valor inferior ou superior, o valor que ele vai informar na planilha vai ser esse limite mínimo ou máximo. Então,
tem que se atentar a esse detalhe. E a parte de equipamentos é basicamente isso, vai adicionando equipamentos aqui conforme o dimensionamento da tua unidade. Então, por exemplo, se esse trocador de calor vai ter ali 6.010 quilowatts e uma área de troca térmica. Deixa eu ver onde é que eu defini essa área. E a planilha, ela tem a conversão das unidades, tu tem que estar engessado em alguma unidade. Ela tem algumas unidades, como quilowatts ou HP, mas não tem muitos, mas tu consegue mudar aí é as importante unidades. no simulador procurar levar as mesmas unidades para poder facilitar o trabalho, senão tem que estar mudando de unidade. Exatamente, sempre bom trabalhar no SI, mas se atentar aqui que a pressão é bar G, ou seja, a pressão relativa e não a absoluta, não bar. E a próxima é a planilha, é o custo com utilidades, a próxima aba. Então, tem os compressores, aí, o preço da energia elétrica ali já vai ser definido, mas para isso precisamos vir aqui nessa tabela de opções do usuário. Aqui, esses valores eles estão corrigidos com a inflação acumulada, mas em muitos casos, se tu tem um valor específico para colocar aqui em dólares por gigajoule por gigajoule, é só atualizar esse valor com a sua referência, ou em muitos casos, né, atualiza o valor que o Turtle tem como base na inflação do dólar acumulado. E com isso consegue trazer esses valores aqui mais próximos da realidade. Então é só atualizar o custo. Site, esses valores, não? Oi, desculpa. Esses valores que o Turtle ele chega a atualizar, porque ou não chega porque tu mostraste a atualização dos equipamentos naquele gráfico. Sim. O que eu fiz aqui foi atualizar esse valor com base na inflação acumulada. Inflação acumulada dos Estados Unidos. Exatamente. Que muitas referências fizeram, até mesmo no Brasil, é que o custo com utilidades ele não varia muito de região para região, é só fazer a atualização monetária. Então, seguir essa mesma linha. Claro, se conseguir esse valor, né, atualizado, o valor da empresa, enfim, é melhor. Mas é uma alternativa a se fazer. E aqui, então, basicamente, ele pode definir as eficiências para o cálculo de compressores, de motores, enfim. Esse foi definido já pelo Turtle. E aqui são os custos com utilidade, só fazer a atualização, custo com produção de vapor. E eu não informar nada, já vem na planilha alguns valores. Já, mas vem os valores de 2008, 2013, Aí tem que corrigir. Aí seria interessante passar uma planilha para nós aí já com escrita já ela para valores atualizados para 2023 também. Isso, essa aqui eu posso passar ali depois. E, enfim, é só atualizar esses valores. E aqui também definir as horas operacionais no ano. E essa outra aba aqui, ela só mostra os coeficientes, né, para fazer
o cálculo da estimação de custos. Caso tu queira, tu pode modificar isso, mas, enfim, é toda uma metodologia por trás. E essa outra aba aqui é para a gente fazer uma estimativa no custo da água de resfriamento, caso você tenha algumas informações mais específicas, como custo de químicos, custo de água, fatores de dimensionamento aqui da torre de resfriamento. Da mesma questão aqui, a estimação dos gases refrigerantes, na verdade, uma estimação mais precisa, e do custo também de vapor. Consegue fazer isso tendo preços de água de tratamento, preços com custo de tratamento, com compra de químicos. E as palavras que pode mexer nos valores em amarelo. Exatamente, só consegue mexer nesses valores em amarelo aqui, e mexendo nesses valores ele já dá uma nova estimação do custo do vapor. Então, o custo com utilidade, por exemplo, conforme você vai adicionando aqui os equipamentos, aí ele é atualizado automaticamente para essa aba. E aqui, então, os compressores, eles já são calculados, e o que precisamos definir, então, são os permutadores e alguns outros equipamentos, como, por exemplo, específico, reatores, pode ter também consumo de utilidade. Então, o que fazemos é só apertar aqui nessa Utility Used, e ele vai perguntar se é a unidade de aquecimento ou se é a unidade de resfriamento. Então, vamos botar aqui aquecimento, e como é esse aquecimento? Com vapor de pressão baixa, né, ou com vapor de pressão média, geralmente aqui processos a baixas temperaturas, abaixo de 100 graus, pode ser vapor a baixa pressão, e aí tem aquecimento aqui até 330, até 400 graus, e com isso a gente só precisa definir, né, o consumo em kilowatt, e ele já nos dá o custo anual dessa utilidade. Então, por exemplo, isso aqui é a nossa fornalha, tá, gás natural, consumir 10.000 kW. Então, com isso, temos os nossos custos com utilidades. É só selecionar um outro heater aqui. De resfriamento, e aqui em resfriamento temos tanto água de resfriamento, água refrigerada, que acho que é um pouquinho mais cara. Deixa eu ver. Água de refrigerada é um pouco mais cara, porque ela trabalha numa temperatura mais inferior à água de resfriamento. Então, que podemos... E tem os sistemas de refrigeração mesmo, que é para reduzir a temperatura de uma corrente até 5, até menos 20, até menos 50, que utilizamos fluidos refrigerantes, ou apenas uma água de resfriamento aqui. Então, e assim temos os nossos custos operacionais. Então, podemos ir para a próxima aba. Aqui, como eu falei anteriormente, a gente tem, então, os nossos custos com matéria-prima, com resíduos, ou com nosso produto, nossa venda do nosso produto. Então,
Só clica em Add Materials, vou botar aqui nossa matéria-prima, sei lá, a gente... Preço de venda, preço de compra aqui no caso, sei lá, $50. Vamos adicionar agora o nosso produto. 1.5. Custo com resíduos. E assim a gente vai adicionando aqui. E estamos prontos, então, para fazer a nossa análise econômica. No caso aqui ele já até gerou, mas quando a gente for fazer, só não vende aqui, utilities. Beleza. Quando, então, feito aqui, adicionamos a nossa produção, nossos reagentes, adicionamos todos os equipamentos, todas as utilidades, então a gente só dá um clique, tem que ser aqui ou um desses três aqui que possuem os valores econômicos, e daí ele vai nos perguntar, ou o que esse fator é? Ou ele é um revamp, uma expansão de uma unidade atual, que vai usar apenas esse fator de 1.18, ou ele é uma planta do zero, um grassroot. Então, ele vai usar 1.18 mais esse 0,50. E aí, com base nisso, ele vai calcular o nosso capital, nosso custo, nosso CAPEX. Valores de revenda, aqui, no fim do projeto, a gente ainda vai lucrar um pouquinho, que seria a venda dos nossos equipamentos, enfim, para sucata, e ele geralmente calcula como sendo 10% do capital de investimento, ou tu pode colocar aqui um valor, um valor especificado, mas deixa que a planilha calcula. Custo com material, então, raw material seria esses custos aqui que adicionamos com reagentes, enfim, matéria-prima, deixa calculado. E onde é que aparece os 10% que tu disseste? Porque, na realidade, isso já vai na planilha automaticamente. Isso, ele já vai na... que, na realidade, ele vai montar um fluxo de caixa de 20 anos, né? É isso? Isso. E aí vai ter um valor residual, que é um percentual do valor inicial. Isso, que ele calcula aqui nessa planilha, já está aqui como dividido por 10. Tá ali que aparece o número. Isso, eu só não consigo editar aqui. A forma. Se quiser alterar, vai ter que fazer manualmente aqui. Aí tu calcula o valor e coloca lá, e aí ele vai usar aquele valor. Isso, exatamente. Só dar um back aqui. O salvage, calculate as percentile. Então acho que aqui dá para calcular. Então tu pode... tu vai ter que digitar o valor, enfim. Mas tudo, então, aqui vai ser as fontes, né, que a planilha vai utilizar. E no próximo, então, custo de utilidades, utilizar o sumário aqui da nossa planilha de utilidade. Custos de capital, de trabalho. Aqui ele está estimando esses custos aqui com base apenas em... Deixa eu mostrar aqui.
Só um minuto, estou abrindo. Custos de trabalho, ele consegue. Então, ele consegue. Essa planilha, na verdade, ela está utilizando essa fórmula aqui, né? Que, no caso, ele vai estimar todos esses custos aqui, com manutenção, com suprimento, laboratório, custos operacionais, com base em apenas quatro parâmetros, que é o custo de mão de obra, custos com utilidades, com tratamento de fluentes e de matéria-prima. Ou seja, praticamente o que a gente alimentou aqui nessa planilha de utilidades, ele faz a estimação, então, dos outros valores para nós. E com isso, então, só apertar aqui de novo. Ok, a gente vai utilizar a estimação da própria planilha, baseado no número e tipo de equipamentos. Aqui ele já vai calcular o número de operadores necessário na planta com base nos números de equipamentos. Quanto mais equipamento envolvendo processamento de sólidos, maior vai ser o número de operadores exigidos. Talvez para hoje não seja tão real isso, mas antigamente era, então Mas ele chega a mostrar onde, quantos, porque ele está colocando o custo salarial deles, mas não diz o número de trabalhadores. Não, ele não diz o número de trabalhadores. Ele faz o cálculo internamente, dá para fazer internamente. O cálculo. Deixa eu mostrar aqui o cálculo onde é que está. Que é só apenas o cálculo é com base em equipamentos. Aqui. Então, o número de operadores baseado aqui com equipamentos com processamento de sólidos, mais 0,23 vezes o número de equipamentos que não envolvem ao processamento de sólidos. Então, esse cálculo aqui já está envolvendo, sei lá, o trabalho em escala, a quantidade de turnos, e com isso, então, ele tira o cálculo de número de operadores e, por fim, a gente faz o custo operacional aqui, multiplicando o número de operadores pelo seu salário médio anual. E, então, aqui ele já nos dá custos com trabalho de capital, enfim. Essa parte já está pronta. E no resto é tudo as mesmas configurações. O que tu apertar nos valores monetários aqui, ele vai nos gerar as mesmas opções, que são os fatores que eles utilizam para o cálculo, para a estimação ali de todos os custos operacionais, que então vai envolver, além custos de utilidade, laboratório, escritório, enfim, não só a área operacional. E com isso, então, podemos gerar o nosso fluxo de caixa. Então, queremos ele, obviamente, descontado, um único investimento, e a depreciação, que é uma forma de reduzir o imposto nos primeiros, nesse período. Então,
pode fazer uma depreciação linear de 10 anos, por exemplo, e ele vai gerar um fluxo de caixa, que deu um fluxo de caixa negativo, mas basicamente, então, é isso. O que eu tive que fazer aqui nessa planilha foi corrigir, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu tive que corrigir essa fórmula que ele pega o Total Module Cost. Então, além de estar corrigido pelo índice do CEPSI, esse fator número 2 aqui seria porque esse projeto ele foi avaliado por uma planta offshore, então os custos são geralmente o dobro de uma planta onshore. 1,18, esse seria o fator de localização, porque esses preços que a planilha nos dá, ele é baseado na região do Golfo do México. Então, a depender da localização da planta, a gente tem um fator de localização proposto por Richardson, que consegue falar que muda esse valor, né, corrige esse valor para a América do Sul, para o Brasil, para a Europa, enfim. Então, a gente faz essa mudança. Esse 1,14, ele é aquele da fórmula de estimação dos custos. Deixa eu mostrar ele aqui. 1,14. Desculpa, o fator de tropicalização é 1,14 e 1,18 é o custo total de investimento. Então, aqui entra os custos que contém abrangências da empresa, gerenciamento de empresas terceiras trazendo o equipamento para carga, então, para o local de instalação. Esse 1,14 abrange, esse 1,18, desculpa, abrange isso, e 1,14 é o fator de conversão do valor do Golfo do México para o Brasil, e aqui é apenas uma correção monetária que eu fiz do valor, atualização do dólar, né, de quanto valia o nosso real no ano em que esse fator foi definido e no ano atual. Então, foi essa pequena conversão que eu tive que fazer, senão, porque essa planilha ela vai dar o resultado para o Golfo do México e uma planta onshore. Então, tive que vir aqui no Total Module Cost e adicionar esses dois fatores de tropicalização e de uma planta offshore. Deixa eu só tirar aqui do offshore para ver quanto é que seria o nosso fluxo de caixa. Ainda assim seria negativo. Mas, enfim, então, basicamente é assim que funciona a planilha. Essa etapa aqui, ele é uma análise de Monte Carlo. Então, aqui, os valores, eles não vão ter um preço fixo, e sim vão poder variar em um range. Então, por exemplo, custo de capital de aquisição, ele pode variar de menos 40% até mais 10%, e o que esse projeto, então, faz é rodar uma análise econômica, dividindo aqui diversas possibilidades dentro desse range, e vai avaliar, então, o número de a probabilidade acumulada, né, e o nosso VPL, o nosso valor positivo. E qual é a probabilidade, então, que o projeto vai ter acumulada, por exemplo, nesse caso aqui,
Deixa eu rodar aqui, vamos ver se vai ter algum caso positivo. Não tem cenários positivos. Então, mas o que ele faz é basicamente uma análise estatística e nos retorna a probabilidade acumulada do VPL. Então, traz mais uma... Não trata o projeto como um valor fixo, e sim como uma probabilidade ali, um limite. Na tua dissertação, tu não inseriste isso. Não. Essa parte da probabilidade acumular... É porque como eu gerei 7 cenários, daí se fosse um cenário, eu usaria. Mas como eu gerei mais de um cenário, daí eu não acabei não utilizando. E basicamente é isso, a planilha. Então, só cuidar mesmo com a parte da conversão de número decimal, senão ela não vai habilitar as macros e utilizar ali o ponto como separador ao invés da vírgula. Não sei se tem mais alguma informação que eu... Eu acho que a planilha, juntamente com a tua explicação, a tua dissertação de mestrado, lá tu explica direitinho também como é que tu seguiste os valores. Isso. As duas, essas se complementam e eu acho que dá uma boa base para o pessoal poder utilizar a planilha. Sim. Claro que ela é uma estimativa, ela vai dar um valor da ordem de 30% a 40% mais ou menos. Mas isso, é melhor isso do que nada. E aí é interessante, né? Na planilha não se usa a palavra CAPEX nem OPEX, embora o CAPEX é o FCI fixa. E o OPEX é o custo de utilidades, ele usa o C. COM, Cost of Manufacturing. Então, na realidade, o COM é o OPEX e o FCI é o CAPEX. Isso aí, exatamente. E é basicamente isso, montando a simulação no software, e quando tiver ali as dimensões dos principais equipamentos, e alimentando a planilha depois. Com isso, consegue fazer essa estimação. Beleza. Então tá, nós vamos disponibilizar depois para o pessoal aí as planilhas na versão de 2023, que são os valores que a gente tem. E já com as correções monetárias que tu mencionaste, porque daí já facilita a vida. Sim, com certeza. E também tem esses aspectos, os valores que tu está colocando aqui são os valores em reais, no caso. Não, é tudo em dólar. Dólar. Tudo em dólar. Aquela correção do dólar, a inflação em dólar, né? Aquela correção que tu fez. Isso, a correção das utilidades é em dólar, exatamente. Então, só para o fator de tropicalização, que aí eu trouxe o respectivo... Sim, é tropicalização, mas tu tem que ainda pagar em dólar, né? Ou seja, tudo em dólar. É mais caro em dólar. Exatamente. Certo, então, acho que é isso aí. Então tá. Só parar de... Muito obrigado. Acho que vai ser bastante útil para o pessoal, deu para ter uma visão bem clara, bem geral. E agradeço pelo teu tempo aí, e a tua dissertação tem a complementação e os valores apresentados. Eu acho que isso vai ser um material bastante interessante para os alunos.
Ah, tá. Não, perfeito. Aí eu vou lhe mandar os valores, a planilha com os valores atualizados para 2023. Aí tu, numa dessas, depois tu poderia preparar essa planilha enxuta, Uhum, isso, zero. tirando o offshore, né? Porque é aquele fator 2. Você vai deixar Uhum, onshore, e eu acho que é isso aí. Vou parar a tá. gravação. Te agradeço mais uma vez enormemente pelo teu tempo e pela Obrigado. possibilidade de compartilhar o teu conhecimento e os teus arquivos. Não, capaz, eu que agradeço.